Em uma noite abençoada do século XIV, na cidade francesa de Montpellier, nascia uma criança destinada a se tornar um dos santos mais venerados da cristandade. O recém-nascido São Roque era segurado pela mãe em uma câmara iluminada por velas, enquanto algo extraordinário chamava a atenção de todos os presentes. Uma marca em forma de cruz brilhava suavemente sobre seu pequeno peito. Os pais, assombrados e emocionados, contemplavam aquele sinal divino sob a luz dourada que refletia como um halo. Aquela cruz luminosa era mais que uma marca de nascença. Era um prenúncio do destino sagrado que aguardava aquele menino. São Roque cresceu em um lar piedoso e abastado. Desde muito jovem, demonstrava uma compaixão incomum pelos mais necessitados. Nos pátios ensolarados de Montpellier, o jovem São Roque distribuía pães e alimentos aos mendigos, sua cesta sempre cheia, seu coração sempre generoso. A luz do sol filtrava-se através dos arcos de pedra da cidade renascentista, enquanto os pobres recebiam não apenas comida, mas também palavras de conforto e esperança. Seus pais observavam com orgulho, sabendo que criavam um filho diferente, tocado pela graça divina desde o berço. Quando chegou à juventude, São Roque tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ao amanhecer, diante dos portões da cidade, vestido com as roupas simples de um peregrino, cajado na mão e a concha símbolo da peregrinação presa ao manto, ele se despediu de tudo que conhecia. A imagem dos pais ficava para trás, envolta em uma névoa suave de lembranças. As longas sombras da aurora marcavam o início de sua jornada rumo a Roma, uma peregrinação que seria marcada não apenas pela fé, mas pelo serviço incansável aos mais necessitados. O caminho para Roma era longo e empoeirado. Sob a luz dourada da manhã, São Roque caminhava por estradas ladeadas de oliveiras centenárias, entre colinas ondulantes que se perdiam no horizonte. Outros peregrinos seguiam a mesma rota, mas poucos carregavam no coração a mesma determinação de servir. A cada vila, a cada cidade, São Roque parava para ajudar. Quando encontrou uma criança doente à beira da estrada, com a mãe chorando desesperada, ele não hesitou. Ajoelhou-se, confortou a mulher e, com gestos suaves e luz dourada envolvendo a cena, cuidou do pequeno com infinita compaixão. Mas o caminho reservava provações terríveis. São Roque chegou a uma cidade medieval assolada pela peste. As ruas estavam desertas, carroças abandonadas, casas com portas fechadas, fumaça subindo entre os telhados escurecidos. O silêncio era pesado, interrompido apenas pelo som distante de lamentos. Enquanto outros fugiam do contágio, São Roque entrou sozinho naquela cidade condenada. Raios de luz divina atravessavam as nuvens escuras em dramático contraste de luz e sombra, como se o próprio céu observasse o sacrifício daquele homem santo. Nos hospitais improvisados, São Roque impunha as mãos sobre os enfermos. A luz dourada que entrava pelas janelas iluminava seu rosto concentrado em oração, enquanto os doentes olhavam com expressões de esperança renovada. Um por um, milagres aconteciam. Os pesteados que estavam à beira da morte levantavam-se curados. São Roque, ajoelhado em oração, era envolvido por feixes de luz celestial que pareciam descer diretamente dos céus, o ambiente banhado em tons quentes de mel e ouro. A fé movia montanhas, e através dele, Deus manifestava seu poder de cura. Nobres e autoridades, testemunhando os milagres, ofereceram recompensas. No interior de um palácio suntuoso, um nobre estendeu uma bolsa pesada de ouro. Mas São Roque, com um gesto sereno e humilde, recusou. As cortinas vermelhas do salão contrastavam com a simplicidade do santo, que não buscava riquezas terrenas, mas apenas servir a Deus através do próximo. Sua única recompensa era ver os doentes curados e as famílias reunidas novamente. E assim continuou sua jornada de serviço, ajudando camponeses nas vilas, enquanto crianças seguravam seu manto com admiração sob a luz dourada da tarde. Mas o destino reservava uma provação que testaria sua fé até o limite. Em uma tarde sombria, São Roque sentiu os primeiros sinais da doença. Suor frio escorria por seu rosto, e feridas começavam a surgir em sua perna. Ele reconheceu imediatamente, havia contraído a peste. Seu rosto permanecia firme e resignado, iluminado por uma luz fria e azulada em dramático contraste. Em vez de buscar ajuda nas cidades, para não contagiar outros, São Roque retirou-se para uma floresta distante. Na solidão de uma clareira, próxima a um riacho cristalino, São Roque deitou-se, fraco e febril. A luz filtrava-se entre as folhas das árvores, criando uma atmosfera de silêncio piedoso. Ali, abandonado pelo mundo, ele não abandonou sua fé.
Orava constantemente, entregando sua vida nas mãos de Deus. Mas o Senhor não o havia esquecido. Um cão apareceu na floresta, trazendo pão em sua boca. Dia após dia, o animal fiel voltava com alimento para o santo moribundo. Feixes dourados de sol iluminavam aquela cena poética, onde a fidelidade de uma criatura simples manifestava o cuidado divino. O cão pertencia a um nobre chamado Gotardo, que, ao notar o comportamento estranho de seu animal, seguiu até a floresta. Quando encontrou São Roque, o velho nobre reconheceu imediatamente a santidade daquele homem. Ajoelhou-se diante dele, as folhas movendo-se ao vento sob luz calorosa, e ofereceu sua ajuda. Na humilde cabana de Gotardo, sob a luz suave das velas, o nobre limpou as feridas de São Roque com todo cuidado, enquanto o cão dormia aos pés de ambos em uma cena de ternura doméstica. Era uma amizade nascida na compaixão e selada na fé. Curado pela graça divina e pelos cuidados de Gotardo, São Roque decidiu retornar à sua terra natal. Caminhava com passo calmo por estradas que serpenteavam entre montanhas majestosas, seu cajado refletindo a luz do sol, esperança brilhando em seus olhos. Mas o destino ainda guardava mais uma provação. Ao chegar à França, não foi reconhecido. As roupas esfarrapadas de peregrino fizeram com que fosse confundido com um espião. Soldados o cercaram. Os portões da fortaleza medieval fecharam-se atrás dele, e o céu carregado de nuvens cinzentas parecia pesar sobre aquela injustiça. Na cela úmida da prisão, São Roque ajoelhou-se. Com um pedaço de pedra, riscou uma cruz na parede e, diante dela, à luz de uma única vela, entregou-se à oração. Não havia revolta em seu coração, apenas aceitação serena da vontade divina. Durante a noite, enquanto outros prisioneiros dormiam, São Roque permanecia com as mãos erguidas em oração, seu rosto iluminado por uma luz quente que parecia vir de outro mundo, contrastando com as sombras ao seu redor. Era a oração de um justo que, mesmo nas trevas, mantinha acesa a chama da fé. E então, um milagre aconteceu na escuridão do cárcere. Um feixe de luz celestial desceu sobre São Roque, envolvendo-o em tons dourados que contrastavam com as sombras frias da prisão. Os guardas, atônitos, observavam sem conseguir compreender o que testemunhavam. A santidade daquele prisioneiro tornava-se impossível de ignorar. Na última noite de sua vida terrena, São Roque sorriu serenamente. A luz do luar atravessava as grades da cela, iluminando seu rosto em paz. Não havia medo, apenas a tranquila certeza de quem cumpriu sua missão e aguarda o encontro com o Criador. Quando o amanhecer chegou, encontraram seu corpo imóvel, a cruz marcada em seu peito novamente visível e brilhante. Um feixe de luz celestial iluminava o corpo do santo, e os soldados comovidos ajoelharam-se reconhecendo finalmente quem era aquele homem. A notícia se espalhou rapidamente. Na corte, o povo se aglomerou ao redor do corpo de São Roque. Gotardo, o nobre que o havia cuidado na floresta, apontou para a marca luminosa no peito do santo, confirmando sua identidade em meio a tons quentes de reverência e espanto. Uma procissão funerária atravessou as ruas medievais. Monges carregavam a mortalha branca, enquanto o povo lançava pétalas de flores. O pôr do sol dourado pintava o céu com cores magníficas, como se os próprios céus celebrassem a chegada daquela alma pura. E os milagres não cessaram com sua morte. No velório, doentes tocavam a mortalha e eram instantaneamente curados. Expressões de espanto e gratidão enchiam o ambiente, enquanto uma luz divina intensa parecia emanar do corpo do santo. A devoção a São Roque espalhou-se rapidamente por toda a Europa. Nas igrejas, multidões acendiam velas diante de sua imagem. O incenso pairava no ar em oferenda perfumada, e o dourado das decorações refletia a luz das chamas tremulantes. São Roque tornara-se o padroeiro dos enfermos, especialmente daqueles atingidos por epidemias. Em afrescos e pinturas, anjos eram retratados cercando cidades pestilentas, enquanto São Roque intercedia no céu, sua luz afastando as trevas da doença e da morte. A iconografia do santo consolidou-se. São Roque em seu manto de peregrino, a ferida discreta na perna lembrando seu sacrifício, e sempre ao seu lado, o cão fiel com o pão na boca. O fundo neutro e o dramático contraste de luz e sombra realçavam sua figura com realismo tocante. Era uma imagem de fé, coragem e compaixão que tocava o coração de todos que a contemplavam. Em tempos de peste, clérigos e enfermeiros oravam sob bandeiras com a imagem de São Roque. O sol atravessava a névoa das cidades assoladas, trazendo esperança renovada. Quando os milagres aconteciam e a doença retrocedia, as ruas medievais voltavam à vida.
Crianças brincavam novamente, sinos de igreja tocavam em celebração e a atmosfera de cura e renovação preenchia os corações. Famílias inteiras caminhavam em peregrinação, carregando esvotos e oferendas sob o céu dourado, símbolo da esperança restaurada. Novas igrejas foram erguidas em honra a São Roque. De uma vista aérea, podia-se ver vilas inteiras em reconstrução, templos novos dedicados ao santo protetor, banhados pela luz quente do sol. A fé do povo materializava-se em pedra e arte. Pintores renascentistas retratavam São Roque em suas telas, as paletas de cores cuidadosamente escolhidas, a luz lateral iluminando cada detalhe com precisão. Os símbolos de São Roque tornaram-se sagrados. O bordão de peregrino, a capa desgastada, a concha, o pão e a figura do cão esculpida em madeira, dispostos em composição iluminada por luz quente e contrastada. Em momentos íntimos de oração, mãos se entrelaçavam sobre rosários gastos, uma lágrima brilhando à luz suave, lembrando que a fé verdadeira nasce na vulnerabilidade e na entrega total. Hospitais foram dedicados a São Roque, lugares de esperança onde enfermeiros oravam diante de sua imagem antes de iniciar o trabalho, a luz natural difusa, abençoando aqueles ambientes de cura e cuidado. Na noite de 16 de agosto, dia de sua festa, procissões com velas atravessavam as ruas, bandeiras tremulavam ao vento, música sacra enchia o ar e o povo caminhava em devoção celebrando a vida daquele santo extraordinário. Até hoje, em hospitais modernos, pacientes se curam segurando crucifixos, lá com imagens de São Roque ao lado de suas camas, um leve brilho emanando daquelas imagens, como se o santo continuasse sua missão de confortar os enfermos através dos séculos. Em composições simbólicas, uma cruz de madeira fincada no chão e um cão sentado fielmente ao lado capturam a essência da devoção. Lealdade, sacrifício e amor incondicional, tudo banhado pela luz dourada do entardecer. Estradas sob o pôr do sol dourado, com pegadas solitárias marcadas na poeira, lembram o caminho do peregrino em atmosfera contemplativa. Rostos doentes sorriem segurando medalhas de São Roque iluminados por luz quente, encontrando força na intercessão do santo. Em capelas silenciosas, um único fiel ajoelhado diante da imagem, com uma vela tremulando, experimenta a paz que só a fé verdadeira pode trazer. Cidades modernas ao amanhecer após epidemias, veem o sol dourado surgir entre os prédios. A esperança renasce, assim como renasceu tantas vezes ao longo da história através da intercessão de São Roque. Em visões celestiais, o santo é retratado entre anjos e outros santos, olhando pela terra com compaixão infinita, feixes dourados de luz atravessando nuvens suaves. Retratos de São Roque capturam seu rosto sereno, o leve sorriso e os olhos compassivos que parecem enxergar diretamente na alma do observador, com textura realista que traz uma proximidade quase tangível. Em consultórios médicos modernos, profissionais da saúde rezam antes de seus plantões, pequenas imagens de São Roque sobre suas mesas, banhadas por luz azul dourada que simboliza a união entre ciência e fé. Crianças observam vitrais coloridos nas igrejas, onde a história de São Roque é contada em vidros brilhantes e cores vibrantes que capturam sua imaginação. A memória do santo permanece viva, passando de geração em geração. Em ateliês de arte sacra, escultores moldam imagens de São Roque em madeira, a luz natural lateral revelando cada detalhe do trabalho artesanal, perpetuando a devoção através da arte. No coração dos fiéis, uma pequena cruz de luz brilha, símbolo da presença de São Roque. A respiração tranquila, a paz interior, o calor que envolve o peito sob iluminação suave, tudo isso lembra que o santo continua sua missão de consolo e cura. Quando tempestades se dissipam e a luz ilumina cidades ameaçadas, a figura simbólica de São Roque pode ser vista nas nuvens, como um guardião eterno velando por aqueles que nele confiam. Viajantes contemporâneos caminham com cajados modernos e mochilas, seguindo rotas de peregrinação sob horizontes vastos. A essência da jornada de fé permanece a mesma, um passo de cada vez, confiando na providência divina. Na igreja de São Roque, em Lisboa, a arte dourada e a luz filtrada criam uma atmosfera de devoção profunda, onde devotos ajoelhados experimentam a riqueza espiritual que transcende o ouro e o mármore. Crianças acendem velas diante de imagens do santo, seus sorrisos leves revelando que a esperança não morre jamais. Em cenas cósmicas e espirituais, estradas terrenas fundem-se com a Via Láctea, simbolizando a jornada eterna da alma, a peregrinação que continua além desta vida. Vistas panorâmicas da Terra do espaço mostram um brilho dourado sutil envolvendo continentes,
representando a oração pela humanidade que São Roque continua a fazer diante do trono divino. Em quartos de hospital, enfermeiras seguram as mãos de idosos, com imagens de São Roque ao fundo. A luz suave cria uma atmosfera de cuidado e compaixão, onde o santo permanece como companheiro fiel dos enfermos. Ao entardecer, em colinas tranquilas, peregrinos ajoelham-se com cães ao lado, envolvidos por uma aura de paz que transcende o tempo e o espaço. Sinos de igreja tocam ao amanhecer, seu som ecoando por ruas onde pessoas sorriem, libertadas do medo. A atmosfera de vitória sobre a dor, de vida triunfando sobre a morte. Estradas douradas desaparecem no horizonte, banhadas por um brilho intenso e espiritual que convida cada alma a seguir em frente com fé. Ícones de misericórdia mostram São Roque com gesto de bênção, fundo escuro realçando o halo dourado que circunda sua cabeça. O realismo da representação toca profundamente os corações. No interior de catedrais antigas, séculos se sobrepõem em vitrais e sombras. Peregrinos antigos e modernos caminham lado a lado, unidos pela mesma fé que atravessa o tempo. Raios de luz descem sobre enfermos, trazendo paz e cura. A cor dourada domina, envolvendo cada cena em calor e esperança. E na glória final do servo fiel, São Roque é visto entrando na luz divina, seu cão fiel ao lado, o céu pintado em dourado e violeta. É o símbolo eterno da vitória sobre a dor, da fé que vence o sofrimento, do amor que jamais perece. São Roque, peregrino de Deus, curador dos enfermos, intercessor nas epidemias, amigo dos pobres, permanece vivo na fé de milhões. Sua história não é apenas memória do passado, mas luz viva que continua a iluminar o presente, guiando todos aqueles que, como ele, escolhem o caminho da compaixão, do serviço e da confiança absoluta na providência divina.